Mais uma vez, nós nos encontramos para o estudo na Palavra de Deus. E neste início, quero transmitir uma saudação muito fraternal aos nossos amados pastores titulares da 8ª Igreja Batista Filadélfia, aqui em Curitiba, respectivamente Luiz e Sandra Pedroso. Também aos colegas pastores Roberto Monteiro de Castro e Gilson Bétega, que são abençoadores no ministério dos nossos já mencionados titulares. Queridos irmãos e irmãs, quer sejam membros desta igreja e principalmente os nossos respeitáveis telespectadores. Dados preliminares da nossa revista, ou da nossa lição. Hoje vamos estudar uma importante lição de autoria do ilustre pastor Cleo Harrison Block, que trata de um assunto importante para o viver cristão, fulcrado nas realizações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Entretanto, de proveito oportuno e atualizado para o nosso viver cristão em tempos modernos. O texto áureo é o verso 2 do capítulo 1 do livro de Gênesis, que assim se refere, abro aspas, era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, fecho aspas. Como parte da Trindade, o Espírito Santo é uma pessoa divina, ou seja, ele tem faculdades que são admissíveis somente a uma pessoa. Nesse sentido, a Bíblia nos apresenta o Espírito Santo como quem ensina. Procure lá em Lucas capítulo 12, versículo 12, você vai encontrar esta referência. O Espírito Santo fala. Paulo, escrevendo seu livro em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 19. O Espírito Santo guia. O evangelista João, no capítulo 16, versículo 13, faz lembrar. Evangelho de João, novamente, capítulo 14, versículo 16, intercede. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Enfim, poderíamos apresentar ainda outras inúmeras características pessoais. Ele é Deus, quer dizer, ele tem os mesmos atributos do Pai e do Filho. Ele é santo. Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo faz essa referência. É eterno. A referência basilar está em Hebreus capítulo 9, versículo 14. É onipresente. Salmo 139, versículo 7. É onisciente. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. E a lista poderia continuar tempo afora. A questão é que a revelação bíblica é progressiva e cumulativa. Assim, a percepção sobre o Espírito Santo não é tão clara no Antigo Testamento como no Novo, onde essa revelação atinge seu clímax, tornando sua ação inconfundível. Trataremos sobre isso nos tópicos a seguir. E o primeiro é o Antigo Testamento e o Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo, Jesus Cristo, sendo Deus, também é eterno. João descreve em seu primeiro capítulo que o Filho estava presente desde a criação. A questão é que, diante da revelação gradativa da palavra de Deus, o Filho também tem sua revelação clara no Novo Testamento. É importante compreendermos que a Trindade sempre esteve presente no Antigo Testamento, apesar de não totalmente revelada pelas Escrituras. A unidade divina é uma doutrina bastante acentuada no Antigo Testamento. Logo, o Espírito Santo agiu fervorosamente no Antigo Testamento.
embora de maneira um tanto diferente do que no Novo Testamento. É revelado desde o início das Escrituras, pois a Bíblia afirma que quando a terra ainda era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Billy Graham, um grande evangelista, já de saudosa memória, tratando do assunto, escreve, abro aspas, na língua hebraica há 3 graus de número: singular, 1, duas, 2, plural, mais de 2. A palavra traduzida em Gênesis capítulo 1, versículo 1 é plural, é Elohim. O evangelista Billy Graham escreveu um livro com esse destaque, esta explicação. Essa pluralidade se repete no capítulo 1, versículo 22 e capítulo 11, versículos 6 e 7. Mesmo que sua manifestação viesse a ocorrer a partir da nova aliança, sua ação sempre foi viva e eficaz naquele primeiro momento da história. O Espírito Santo agiu poderosamente na vida e através da vida de muitos personagens bíblicos no Antigo Testamento, como veremos no próximo tópico. Mas é interessante que, apesar do derramamento do Espírito ser uma promessa de Deus para os últimos dias, está lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, que passa a cumprir-se a partir do Pentecostes. Vamos agora procurar no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17, fazendo com que nós, filhos de Deus, nos tornássemos templo do Espírito Santo. Essa referência você vai encontrar na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. A Bíblia nos mostra que havia homens no Antigo Testamento que tinham o Espírito Santo. Josué é apresentado como um deles. Livro de Números, capítulo 27, versículo 18. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, além de Ezequiel. No livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 2 e capítulo 3, versículo 24. No livro de Daniel, o profeta também, no capítulo 4, versículos 8 e 9, no capítulo 18, isto é, no capítulo 4, versículos 8, 9, 18 e no capítulo 5, versículo 11. E também Miqueias, no capítulo 3, versículo 8. Por fim, é importante lembrar que a Escritura é divinamente inspirada. Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ou seja, desde Moisés até o último autor dos livros do Antigo Testamento, todos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E ponto final. Aplicação. Você entende que hoje, na nova aliança, nosso relacionamento com o Espírito Santo não deve ser casual, mas constante, pois somos sua habitação. Como você vê a realidade da presença dele em seu dia a dia no trabalho, na internet ou assistindo algum filme? Comente com os demais irmãos da sua igreja, da Escola Bíblica Dominical, este fato. Ponto número 2. A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos apresenta várias manifestações do Espírito Santo em que ações extraordinárias foram realizadas através de homens que foram tomados, capacitados e usados por Deus de maneira diferenciada. Na construção do tabernáculo,
ele dotou Bezalel com talentos artísticos e habilidades de ensino. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 35, versículos 30 a 35. Capacitou Josué com habilidades de liderança e sabedoria. Está lá no livro de Números, capítulo 27, versículo 18. Também em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Empoderou juízes como Otoniel, livro de Juízes, capítulo 3, versículo 10. Gideão, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 34. E Jefté, também no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 29. Para que eles fossem instrumentos nas mãos de Deus para libertar Israel dos seus opressores. No livro de Juízes, capítulo 14, versículo 6, a Bíblia nos mostra o Espírito Santo apoderando-se de Sansão, fortalecendo-o a tal ponto que despedaçou um leão. Ele também se apossou dos reis como Saul. Está lá em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 6. E Davi, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Procure essas referências, comunique-se conosco, nós teremos prazer em dar mais detalhes sobre essas referências bíblicas. Não há maior dádiva que possamos receber de Deus do que a salvação que temos em Jesus Cristo. Este é nosso maior privilégio. Fomos salvos pela graça de Deus. Além disso, não podemos nos esquecer que essa salvação inclui a habitação do Espírito Santo em nós. Somos selados por Ele. Você encontra esta referência na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Ele nos consola pelo caminho da vida e nos enche de poder para que façamos proezas. Ele nos capacita a pregar o Evangelho com ousadia. Ele continua sua ação e tem agido mais do que nunca. Como aplicação, o Espírito Santo habita em nós. Que grande privilégio! Compartilhe uma experiência marcante na qual você tenha percebido o Espírito Santo agindo fortemente em sua vida. Ponto número 3. O Espírito Santo no Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Sem dúvida, o maior ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento foi apontar para o Messias, que ainda se revelaria para a humanidade. Deus fala pelo Espírito Santo através da instrumentalidade dos profetas. Há vários textos que nos apresentam essa realidade. O profeta Isaías se destaca nesse sentido. Ele prediz que o Espírito Santo ungiria um Messias servo com grande plenitude e poder. Abro aspas. O Espírito Santo do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Fecho aspas. A referência bíblica está em Isaías, capítulo 11, versículos 2 e 3. O profeta ainda declara que o Espírito estaria sobre o Messias. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1. Que o próprio Messias declararia a presença do Espírito sobre si. Consulte lá o livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. E que o Espírito Santo o ungiria para a sua missão no mundo, o que se cumpre em Jesus Cristo, conforme relata o evangelista Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito Santo agiu diretamente desde o início da vinda do Messias, quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela estaria grávida. À espera do Messias, declarou:
descerá sobre ti o Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Posteriormente, vemos o Espírito Santo descendo sobre Jesus em seu batismo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32 e 33. Guiando-o. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Ungindo-o. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. E revestindo-o. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 27 a 28. Interessante que o autor da carta aos Hebreus que comenta que foi pelo Espírito que Jesus se ofereceu a si mesmo como expiação pelo pecado. Esta referência você vai encontrar no livro dos Hebreus, aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Paulo declara que ele ressuscitou pelo Espírito. E em Atos, capítulo 1, versículo 2. Como aplicação, como seguidores de Cristo, temos experimentado a ação do Espírito Santo nas mais diferentes situações da vida? Temos desfrutado de sua direção e companhia permanentes? Como conclusão, observem. O Espírito Santo já agia desde antes da criação do mundo. Ele renovou e alimentou sua criação, sendo intensamente ativo em todo o Antigo Testamento, quer na natureza ou no meio do povo de Deus, guiando e libertando através dos juízes, profetas, reis e outras tantas pessoas. Principalmente ele falou daquele que viria, o Messias, o ungido, Salvador dos homens. Hoje vivemos o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Promessa que o povo do Antigo Testamento não pôde contemplar, assim como não puderam contemplar a vida com o Messias. Esse derramar do Espírito sobre todos é expresso em termos de efusão de mananciais em lugares secos. Aliás, esta referência está no livro de Isaías, capítulo 44, verso 3. Como águas purificadoras e restauradoras. Êxodo capítulo 36, versículos 25 a 27. Precisamos entender quão grande privilégio temos. Que possamos aprender com as ações do Espírito Santo no Antigo Testamento e desfrutar ainda hoje de sua ação em nós, em nosso meio. Amém.